Olá pessoal, esse é o segundo vídeo sobre o tópico Primeira República. A gente começou a falar no vídeo anterior sobre o Brasil do século XIX, do fim da monarquia e para a proclamação da República, e hoje com esse vídeo a gente vai falar da situação dos escravos e ex-escravos. Okay? A abolição do Brasil ela foi feita no ano de 1888, uma das últimas, se não a última, do mundo. E isso diz bastante sobre a nossa sociedade. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Deixa eu só ler a frase do político, diplomata, pensador Joaquim Nabuco, do século XIX, para a gente ver como é que ele entendia o Brasil. O nosso caráter, se referindo ao Brasil e ao brasileiro, temperamento, a nossa moral, acham-se terrivelmente afetados pelas influências com que a escravidão passou 300 anos a permear a sociedade brasileira. Enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser. Aqui o Joaquim Nabuco está apontando o que já no século XIX se percebia e que hoje, 2020, século XXI, a gente percebe, é que a abolição da escravatura ela não foi sinônimo de inserção do escravo e do ex-escravo, para ser mais exato, dos povos afrodescendentes nessa nova sociedade de classes que nascia no Brasil. Então esses povos em geral foram marginalizados. E aqui quando eu falo marginal, eu quero dizer que estavam à margem da sociedade. Ou seja, não estavam muito bem inseridos, moviam-se ali entre aqueles povos que tinham direitos perante a Constituição nascente de 1891, a primeira Constituição republicana, só que na prática esses direitos não são respeitados nem postos em prática por parte do Estado. Até hoje a gente vê, do ponto de vista estatístico, em geral a população afrodescendente tem menos acesso à educação, está mais exposta à violência, enfim, uma série de problemas com estrutura e raiz histórica, que é o que lá no século XIX Joaquim Nabuco já apontou. Aqui a gente vê uma foto dos trabalhadores negros, trabalhadores braçais, na Bahia do ano de 1900. Eles eram trabalhadores do porto, trabalhavam nos arredores ali do porto. Bom, a gente vê que são pessoas simples e como não houve nenhum tipo de projeto para a abolição da escravidão no Brasil, os escravos, que nesse momento eram uma parcela muito pequena da população, não foram indenizados, ou seja, não receberam nenhum tipo de compensação ou ajuda estatal, agora que eram homens livres. Tampouco os ex-escravos e a população afrodescendente em geral teve qualquer tipo de ajuda do governo. Então a gente vai ver que se muitos abolicionistas adotaram o ideal republicano como uma possibilidade de extinção da escravidão, a gente vê que muitos desses mesmos abolicionistas se verão frustrados no período que se sucede à proclamação da República. A República que foi vendida, digamos assim, como um sinônimo de modernização no Brasil, ela na verdade não vai modernizar as estruturas herdadas do período colonial. Os grupos marginalizados, afrodescendentes, indígenas, imigrantes, mulheres, em geral permanecerão marginalizados dentro dessa sociedade. Exceções, obviamente, haviam, mas a gente está falando aqui do grosso da população. Bom, 1888, portanto, a Lei Áurea, que muitas vezes é pintada como um benefício dado pela princesa Isabel, mas na verdade ela é fruto de um período de uma década, mais ou menos desde a época de 1870, virada para 1880, então é um período que houveram muitas revoltas, o movimento abolicionista ganhou muito espaço. A própria princesa Isabel era abolicionista, o Dom Pedro II também. Só que a abolição da escravidão era um problema muito grande, porque a Constituição do Brasil defendia a propriedade, e o escravo era uma propriedade, ele não era visto como um ser humano. Então surgiu o seguinte problema: bom, vamos acabar com a escravidão? Sim ou não?
Se acabarmos, vamos pagar uma indenização para quem? Para o dono do escravo que perde a sua propriedade ou para o escravo que trabalhou sem receber. Então, esse era o X da questão que não foi resolvido. Na verdade, a escravidão, o fim da escravidão foi decretado na canetada e nenhum dos dois lados gostou do resultado, né? Assim, os ex-escravos, apesar de ter ficado com a liberdade, não ganharam nenhuma indenização, e os donos dos escravos retiraram o seu suporte à monarquia. Não é à toa que é no ano seguinte que a monarquia cai. A situação dessa população afrodescendente, como a gente tinha apontado, é uma situação de marginalidade social. Então, como não são pessoas com nível de educação nem básico, não moram em geral em bons lugares, não ocupam bons empregos, não conseguem em geral, as exceções existem, a ascensão social. E tem ainda um problema. Em geral, são vítimas do preconceito e do racismo nessa época. Então, em geral, são apontados como possíveis criminosos e são tratados como tal. Então, esse preconceito que eles sofrem vai fazer com que entre eles se desenvolvam as chamadas redes de solidariedade, irmandades, cultos afro-brasileiros em termos de religião, o samba nascente, as escolas, os capoeiras, que são grupos de negros que vendem os seus serviços. Enfim, a gente vai ver que esses sujeitos tentam de alguma forma resistir às dificuldades do dia a dia, se organizando. Para esses negros que contam com o racismo, contam com o preconceito, a cultura deles é mal vista. Então, até hoje nós temos em alguns lugares do Brasil a cultura afrodescendente sendo minimizada ou sendo tomada como menos importante, ou estranha, ou errada. Para esses sujeitos, obviamente, não. Então, para eles, a cultura é uma forma de manutenção da sua própria identidade. A cultura diz para a gente quem nós somos. A cultura diz para a população afrodescendente quem eles são. Então, é uma forma de resistir, é uma forma de se organizar, é uma forma de se reconhecer enquanto grupo. Então, a gente vai ver que essa perseguição, portanto, é fruto de uma visão negativa. Então, a gente vê que rodas de samba, por exemplo, em geral eram invadidas. A própria casa da tia Ciata, uma das madrinhas do samba do Rio de Janeiro, era constantemente invadida pela polícia. Curiosos relatos da época é que muitos policiais em suas horas vagas também frequentavam a casa da tia Ciata. Lembrando que o Brasil, pessoal, é um país altamente miscigenado. Então, muitos desses policiais também eram pretos ou pardos. E com isso, terminamos o tópico sobre afrodescendentes no final do século XIX.